ao nosso momento de escola bíblica com uma oração. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá, muito obrigado pelo seu cuidado que é renovado a cada manhã, pelas suas misericórdias que se renovaram, pela sua graça que é continuamente derramada em nossa vida. Muito obrigado pelo seu amor que é demonstrado em cada detalhe da nossa existência. E muito obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor nos dá, por um dia reservado para o Senhor, um dia reservado para adoração, um dia no qual podemos separar um tempo para aprendermos mais do Senhor, da Tua Palavra. Muito obrigado por esse privilégio que temos tido cá na Igreja Pé das Vivas, Pai. Continua a nos conduzir nesse momento, que Teu Santo Espírito abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos perceber, Pai, as belezas, a riqueza, a profundidade da Tua Palavra. Tudo isso nós pedimos e somos gratos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos, rapidamente. Eu nem pus slide tão rápido que eu quero fazer isso hoje. O que vocês lembram sobre o que a gente já conversou acerca do livro dos Atos dos Apóstolos? A expansão, né, do anúncio da palavra, a igreja expandindo ao longo ali das primeiras 3 décadas. Um momento de transição, né, na história da redenção. Quando a gente pega os evangelhos, né, a gente começa a ter o relato dessa transição a acontecer com o anúncio de João Batista, de que o Messias estava para chegar. O Messias chega, mas o Messias ainda não tinha realizado a sua obra. Ele encarna, então essa obra começa a ser realizada. Essa obra não termina com a ressurreição e ascensão, porque essa obra continua até hoje, será finalizada na segunda vinda. E a gente começa a ver, então, que o livro dos Atos pega bem esse finalzinho, já Cristo ressurreto, e continua uma narrativa a partir dali. O que mais que a gente viu? Oi? Então, a questão do Pentecoste, a maneira como 15 nações ouviram a pregação da palavra, logo ali na descida do Espírito, da plenitude do Espírito, né? Pedro faz a pregação. O que mais? Então, a gente tem também a substituição ali, né, do traidor por Matias. As viagens missionárias, então, o livro dos Atos conta as viagens missionárias de Paulo, especialmente de Paulo, né, que é relatado como viagens. Rapaz, esse homem é potência, hein? Ele responde pergunta, ele aumenta o som, agora ficou bem alto. O que mais? Isso, então existe uma diferença de coisas normativas e de coisas descritivas. Então, quando a gente pega narrativas narram, e a partir de narrativas nós podemos ter definições e estipulação de doutrina, mas em muitos momentos narrativa só descreve. Um exemplo clássico é quando Saul vai invocar o espírito de Samuel. Aquilo não é uma normativa de coisa que nós devemos fazer, é uma descrição. Por exemplo, você tem a narrativa de Davi com Batseba. Vocês acham que aquilo é normativo? Não, porque a Bíblia diz não adulterará, certo? Então, aquilo não é normativo, aquilo é descritivo, né? Então, o livro dos Atos, nós vemos muita descrição, muita narração, e a gente não tem ali tantas normativas. Em algumas a gente vai ter, como por exemplo, Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Então ali você tem uma normativa, né? Mas essa diferença ela é muito importante entre normativo e descritivo, de maneira bastante especial, por conta do dom de línguas. E hoje eu espero chegar pelo menos no início dessa conversa. Isso vai ser muito importante, o que é descrito e o que é normativo. Isso vai ser muito importante para nós, né? Então vamos dar uma avançada aqui. Quando a gente pega o gênero literário de Atos, o que vocês acham que é o gênero literário? História, né?
Então, o Bill vai escrever uma frase bonita aqui, eu vou ler a frase bonita dele, porque ele gastou muito tempo para fazer isso, né? Então, o livro dos Atos enquadra-se na categoria de historiografia antiga, na qual os atores narram os acontecimentos de acordo com um conjunto específico de objetivos ou enviesamentos. De maneira geral, até hoje, a história é assim. Você não simplesmente narra. Você tem um propósito na maneira como você seleciona os eventos que você narra. Então, quando você pega uma férias de família, você vai lá, os pais e os filhos saem para uma viagem. Para quem esteve aqui ontem, uma viagem que não foi para Disney, é brincadeira. Se você perguntar acerca dessa viagem, vocês acham que vocês receberão? Vamos pegar uma família pequena igual é o do Diego e da Josi. 2 pais e 4 filhos. Se você pegar, vocês acham que vocês terão 6 narrativas iguais das férias? Não. O pai provavelmente vai falar do como os filhos encheram a paciência na estrada, na autoestrada. Tá chegar, já chegou, não chegou, falta quanto? Muitos quilômetros, quantos minutos? Vai parar, tô com fome, quero comer, preciso ir ao banheiro, não é? É mais ou menos assim ou não? Que essa parte eu lembro que eu fazia. Em uma viagem que hoje na fase adulta eu percebo que ela demorava 40, 50 minutos. Imagina numa viagem mais longa, né? Dependendo de como for a característica da pessoa, então talvez o passageiro adulto vai estar a falar da paisagem ao longo da autoestrada. Vai falar de como era bonita a paisagem, os vales, os montes, enfim. E então cada um vai ter uma percepção acerca daqueles eventos. Agora, essas narrativas, elas são diferentes entre si, não são? Alguma delas é necessariamente mentirosa? Não. Então é possível você falar a verdade acerca de um evento de maneiras distintas, selecionando eventos distintos. Então a gente pode ver que isso é um argumento para a gente falar da veracidade e explicar a diferença que existe entre os relatos do Evangelho. E da mesma forma vai ser com Atos. Atos vai escolher alguns eventos. Então Lucas pesquisou e escolheu alguns eventos, e alguns eventos ele participou, e dos eventos que ele participou ele não narra tudo. Que daí a gente volta na mesma história que João fala, se fosse narrar tudo o que aconteceu, quantos livros seriam necessários? Né? Então pronto, então o Lucas escreve esse livro com um propósito. Isso não quer dizer que Lucas tivesse pouco interesse por particularidades históricas, como pormenores geográficos e datas. Então tem hora que ele não põe data. Por quê? Porque aquilo não é importante no momento. O propósito que ele vai escrever, botar a data, não interessa. Quem era o imperador tal, não interessa. Tem hora que não interessa isso aí, né? Até porque ele tinha muita preocupação com detalhes históricos. Muitos estudiosos concluíram que Lucas estava familiarizado com a cultura, geografia e política romanas e que a sua descrição das mesmas era precisa. Então, existe uma tentativa, isso aqui é importante, existe uma tentativa de quem não crê de menosprezar a nossa fé. E uma das formas que eles farão para menosprezar a nossa fé vai ser tentar atribuir a nós, vai ser tentar colar na nossa fé o rótulo de estúpidos, de burros, incapazes, alguma coisa do gênero. Então eles vão falar que nós cremos em coisas que não são precisas, em coisas não confiáveis, em escritos que foram adulterados. Tudo isso vai ser feito. Começava com os descrentes, depois teólogos liberais, enfim. Sempre vai existir essa tentativa de menosprezar a nossa fé. Porque uma vez que você cola esse rótulo, tanto é que muitas vezes, especialmente adolescentes, eu era assim na minha adolescência, na verdade era essa a razão que eu tinha vergonha de falar para os outros que minha mãe é igreja, você tende a ser associado com ser estúpido. Então o adolescente muitas vezes tem medo de assumir a sua fé, porque ele tem vergonha que os outros acham que porque ele é crente ele é burro. Né? Fala assim, você é menos inteligente, só você precisa, para crer nisso, você precisa ser muito burro. Né? E se você fizer um estudo apurado, se você fizer um estudo cuidadoso, você perceberá que a nossa fé é a coisa mais bem fundamentada que existe no universo. Porque ela foi inspirada e conduzida pelo Espírito
E ao mesmo tempo, Deus escolheu homens capazes e pessoas não tão capazes para registrar os eventos. Então, se você pega Lucas, Lucas era um cara da elite intelectual. O Lucas era médico no primeiro século. Lucas era diferenciado. Lucas era historiador, ele não era qualquer um. Se você pegar Paulo, é engraçado porque a gente não pensa sobre isso, né? Paulo era de onde? Paulo de Tarso. Você já viu a distância de Tarso para Jerusalém? Você teve essa curiosidade de olhar no mapa ou não? Não era cidade vizinha, não era tipo Porto, Maia e Rio Tinto. Agora, peraí, se Paulo é de Tarso e ele atuava em Jerusalém, mas mais do que atuava em Jerusalém, ele estudou debaixo aos pés de Gamaliel em Jerusalém. Gamaliel era, se não um dos mentores, dos mais top que tinha na época. O que eu quero dizer, em outras palavras? Se fosse nos nossos dias, a gente diria que Paulo era elite opressora. Paulo fez intercâmbio no primeiro século. Paulo foi bancado pela riqueza da família, porque veja, ele não foi estudar com o próprio dinheiro. Né? Quando você estava na fase de estudo, você não estava na fase do tanto trabalho, né? Então Paulo foi, com o dinheiro da família, fazer intercâmbio cultural e religioso. Paulo, altíssimo nível intelectual, basta você ver os escritos dele. Então a fé não está relacionada à capacidade intelectual, porque você tem, desde os mais afetados pela queda na área da inteligência e os menos. Então não é uma questão de inteligência, né? Então quando a gente olha para isso, Lucas, altamente capacitado, altamente preparado, faz um relato bastante preciso, bem pesquisado, e aí ele vai colocar lá o que diferencia a descrição que Lucas faz dos acontecimentos históricos da concepção moderna da narrativa histórica é a forma teológica como ele molda a sua narrativa. Então esse é outro erro da nossa geração. Nós vivemos numa era dentro da história em que nós achamos que nós somos mais espertos só porque nós temos mais informação e tecnologia. Então a gente acha que a gente faz tudo melhor, né? E essa arrogância não só da nossa geração, mas da era que nós vivemos, ela não passa pelo filtro, pelo escrutínio da realidade. Então, quando a gente olha, vamos pensar, por exemplo, pedagogia. Se a gente olha para a maneira como o ensino é feito hoje, ele é fundamentado em teorias mais modernas de ensino, talvez teorias pós-modernas de ensino. Me fala que resultado essas teorias pedagógicas que têm sido implementadas nos sistemas de ensino ao redor do mundo, super evoluídos, têm conseguido. Não tem. A gente tem um alto índice de analfabetos funcionais, a gente tem um alto índice de pessoas que leem texto e não interpretam, a gente tem uma geração que não sabe fazer conta. Aí você começa a ter, assim como foi na reforma, um retorno aos clássicos. Você começa a ver hoje que as pessoas mais bem preparadas são aquelas que voltam para a educação clássica. Está longe de ser pós-moderno. Então na nossa época a gente é enganado que pelo fato de que nós temos mais acesso à informação e a mais tecnologia, que nós somos melhores. Agora, em algumas outras coisas, hoje de fato é melhor. A medicina é melhor hoje do que era na época de Atos. Um médico mediano hoje sabe muito mais do que Lucas sabia. Isso é uma outra história. Agora, não significa que a gente faz história hoje melhor do que faziam na época. E uma outra coisa, né? Eu fico pensando, de vez em quando eu penso sobre isso. Um historiador deveria ter vergonha de fazer uma crítica a um historiador do primeiro século se ele comparar o tipo de recurso que ele tem, o tipo de recurso que aqueles homens tinham e o que foi produzido por cada um deles. Então, por exemplo, eu constantemente me sinto envergonhado, extremamente incapaz, quando eu
quando eu venho aqui e prego e dou aula, porque quando eu olho para o passado, eu sou muitas vezes incapaz de perceber coisas que foram escritas durante a Reforma. Então, quando eu olho para Calvino, vou pegar o exemplo de Calvino, o que ele tinha nas mãos? Antigo Testamento em hebraico e aramaico, Novo Testamento em grego. Ele não tinha o comentário de João Calvino. Ele não tinha comentário nem YouTube do Tim Keller, do Augusto Nicodemos. Ele tinha a Trindade, a mesinha dele, que se você for em Genebra, está lá até hoje. A mesinha dele está lá preservada, que ele estudava. Ele não tinha uma cadeira gamer confortável. Ele tinha uma saúde, e tinha muito mais dores que o Milton, por exemplo. Ele tinha uma saúde completamente debilitada. Né? Falando isso porque o Milton, essa semana, estava sofrendo com dores enquanto ele estava aqui no mutirão, né? Só para fazer um contraste, né? Tanto é que Calvino morre com 50 e poucos anos. Chega uma hora que acharam uma cura para uma doença que ele tinha, e aparece uma mulher que fala assim: eu pago para você fazer o tratamento. Ele não dava conta de subir no cavalo e chegar. E aí eu hoje fico lá dá uma dor de cabeça, eu deito no sofá falando: não dá para fazer nada hoje. Não dá para pensar com essa dor de cabeça. Aí eu vou... Rapaz, como que é aquele texto que fala isso aqui mesmo? Aí eu vou lá no Google, vou lá na minha plataforma, e eu tenho, numa plataforma de livros lá, eu tenho quase 3.000 livros. Na outra eu tenho, sei lá, 500, 700. E não produz nada perto da qualidade que ele produziu. Então, às vezes, a gente faz umas críticas, né? Fala assim: como que podia aquela pessoa acreditar nisso? Rapaz, tem gente que acredita em horóscopo hoje em dia. Entende? Tem uns negócios que... Então, a gente tem que ser bastante cuidadoso quando a gente faz crítica histórica, para a gente não ser anacrônico, né? Não desconsiderar os eventos dentro da sua estrutura. Mas vamos continuar aqui, que eu estava só no primeiro slide. Meu Deus. Quantos slides são hoje? 20 alguma coisa, então pronto. Então, olha lá, nós ocidentais do século XXI desejamos uma grande parte conhecer os factos nus e crus da história. O livro dos Atos, no entanto, é profundamente teológico na sua narrativa das origens da igreja. Cada personagem e evento é incluído propositadamente por uma razão específica que contribui com uma intenção geral de Lucas para o livro. Tal como os evangelhos, o livro de Atos une a teologia e a história e não tem escrúpulos quanto a isso. A forma teológica como Lucas dá forma ao seu livro não distorce a história que ele registra. Simples assim. Ele faz uma descrição precisa, aplicando boa teologia. Lucas nos ensina como enxergar a realidade. Então, se você pegar, quantos apóstolos tinham? (11). Alguém falou 11. Quantos tinham? 12. Eu vou dizer que tinham 13. Que depois Paulo também é apóstolo, não é? Então você tem Matias e você tem Paulo também, né? Aí você pode pensar no paralelo, quantas tribos tinham? Eu vou argumentar que tinham 13, que tinham 12 territórios. Tinha a tribo do sem terra. Só que a tribo do sem terra era crente, né? Era a dos levitas, né? Engraçado, né? Eles viviam espalhados pelo território também, né? Interessante. Mas uma coisa que para a gente pensar é que se eram 13 apóstolos, de quantos a gente ouve eventos sendo registrados? Pouquíssimos. Significa que os outros estavam à toa? Que era um bando de vagabundo? Que não trabalhava para o reino? Será que era isso? Não parece ser esse o facto. Eu trouxe para vocês um mapa na semana passada de onde esses caras foram parar. É porque não era importante que as coisas que eles fizeram fossem narradas, é só isso. Né? Então a gente às vezes fica preso em detalhes que não são relevantes. Mas vamos avançar aqui. Quem era a audiência dessa carta? Ou para quem que era destinado o livro dos Atos, né? E aqui o Bill vai argumentar o seguinte: ambos os prólogos de Lucas e Atos listam explicitamente Teófilo como público-alvo. Embora não saibamos exatamente quem é esse indivíduo ou onde ele se encontra, é possível, talvez até provável, que seja patrono ou patrocinador do empreendimento de Lucas nessa obra de 2 volumes.
Produzir uma obra em 2 volumes era notoriamente dispendioso, pelo que a sua produção pode ter exigido financiamento externo. Então, Lucas era médico, mas era meio quebrado, né? Não era assim, esse médico, não é igual os médicos lá do Brasil hoje, né? Aquela fortuna, não era igual o Dr. Ray. Vocês lembram do Dr. Ray, não? Ele abriu clínica cá em Portugal. Dr. Ray está a atender cá em Portugal. Encorajo você a não procurá-lo. E como assistir a Dr. Ray? É outra história isso aí. Então, era dispendioso, né? Seja como for, Teófilo não é certamente o único público-alvo, uma vez que Lucas tinha em mente um público mais vasto. Lucas Atos circulou por um todo o Mediterrâneo Oriental, tendo como alvo os judeus cristãos, especialmente os gentios. Então, a gente precisa perceber que essa é uma outra coisa importante. Material para você reproduzir conhecimento não era vasto e não era barato. Você não podia ir na Staples, dar um pacote de sulfite, me dá uma máquina de datilografar, você que é mais antigo, ou então me dá um portátil, que daí já é mais caro, não é tão barato, que eu vou publicar aqui, vou fazer no Word e vou fazer uma publicação. Não tinha isso. Então era caro isso. Muitas vezes você precisava Veja, Lucas precisou fazer pesquisa. Pesquisa vai incluir o quê? Despesa de viagem. Tinha que pagar portagem, área de serviço, lá no Colibri tomar o café quando estava com sono. Tinha tudo isso aí, né? Então, é bem provável que Teófilo fosse esse patrocinador e por isso que ele é mencionado logo na entrada. O nosso outro amigo, o Robert, vai falar o seguinte: é razoável concluir que se trata, falar de Teófilo, de algum tipo de oficial romano. Então aqui se a gente já tem, se ele é um oficial romano, provavelmente ele não era judeu. Por isso que ele vai dizer então que parte do público, entre aspas, secundário, vai ser o gentil. Porque se você está escrevendo para um gentil, os argumentos vão ser mais próximos para ele, né? Então, embora também seja possível que ele fosse um bom amigo de Lucas. Teófilo é um cristão gentil, talvez um convertido recente, talvez fosse um neófito, uma pessoa nova na fé, né? Talvez até combine, porque às vezes o novo na fé está mais disposto a ajudar em algumas coisas financeiramente que os velhos, né? Já fica a dica, né? Aí vamos lá. Qual que é o propósito? A gente começa agora a chegar perto da parte teológica. Qual que é o propósito de Lucas com a escrita do livro dos Atos? Vai dizer o seguinte, quando lido em conjunto com o Evangelho de Lucas, os Atos permanecem ancorados no ministério e nos ensinamentos de Jesus. E daí eu nem vou entrar nessa discussão aqui do nome do livro, porque muitos vão falar assim, o nome Livro dos Atos é errado, certo? Seria Livro dos Atos dos Apóstolos é errado, seria Livro do Atos do Espírito. Também é verdade, né? É o Espírito quem move os apóstolos a agirem, né? Então tenha sempre algum certo nível de preciosismo nessas observações, mas o fato é que o Espírito dá continuidade e aponta para Cristo, né? O Espírito Santo vem para ser o holofote que nos mostra Cristo. Tanto é que é Ele que regenera o nosso coração e faz com que a gente possa crer, né? E vai ser da mesma forma no livro dos Atos, né? Então o ministério de Jesus está em andamento através da vida dos apóstolos. O reino chegou de facto e os Atos, o livro dos Atos, narram o desenrolar dessa realidade do fim dos tempos na igreja primitiva. O livro foi provavelmente também escrito para convencer os gentios, recém-convertidos, de que fazem parte genuinamente do povo de Deus nos últimos dias, do verdadeiro Israel. Então isso aqui é importante. A gente está em João, qual que foi a pregação que a gente viu na semana passada? Samaritana, mulher samaritana. Existia pouco ou muito preconceito do judeu para o samaritano? Muito. Mais do que do portuense com o lisboeta e o lisboeta com o portuense, entre os descrentes, né? Mais preconceito do que isso, mais do que brasileiro com argentino, paulista com carioca, enfim. Tinha mais preconceito do que isso. O judeu considerava o samaritano como sendo parte do povo de Deus? Não. E é uma grande dificuldade que o judeu vai ter. Que o judeu se sente, ele cresceu as gerações anteriores de que eles eram um povo exclusivo de Deus. Então parte da função do livro de Atos
e isso vai conectar com a questão das línguas, é mostrar que não existem mais barreiras étnicas, e nunca, na verdade, de certa forma, nunca existiram, para que você seja parte do povo de Deus. Então a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe. E aí, agora fazendo sempre, trazendo o Bill e o cara, né? Concluo que o principal objetivo dos Atos dos Apóstolos é confirmar Teófilo e a outros na fé cristã, apresentando um relato histórico especial da providência do Deus Trino sobre a igreja primitiva. Então esse seria o objetivo primário. Mostrar agora que as nações, de maneira mais evidente, são parte do povo de Deus, e a maneira como Deus cuida e conduz a igreja ao longo desse processo. E agora eu vou dar uma avançada aqui. O que o cara vai dizer aqui? Ele vai dizer o seguinte, ó, considerando esse propósito primordial dos atos, podemos imaginar muitos propósitos secundários. Então, você tem um objetivo final, mas para usar esse objetivo final, você pode usar propósitos secundários que vão dar suporte para o primário. E esses propósitos secundários estão normalmente associados às ênfases teológicas percebidas dentro do livro dos Atos. Então, para mostrar a relação entre Cristo e o Espírito Santo, por exemplo, esse é um dos propósitos, mostrar a relação entre Espírito Santo e Cristo, a maneira como Cristo governa a igreja, a maneira como o Espírito atua, para confirmar que a igreja é para os gentios. Então, para quebrar aquelas barreiras que a gente vai ver, por exemplo, em Gálatas, não existe mais grego, judeu, bárbaro, homem, mulher. Para confirmar que a igreja é una, no sentido de uma, e aqui nada tem a ver com denominação. Existe uma igreja de Cristo, e que essa igreja se expande para além das fronteiras geográficas, para além das fronteiras étnicas, e para além dos momentos da história da redenção. Ou seja, existem pessoas do antigo que fazem parte da igreja no novo. Essa é a ideia. Mostrar que o cristianismo é a continuação do Israel do Antigo Testamento dentro do plano histórico, redentor histórico de Deus. Então não existe uma separação, e aqui é um grave erro teológico. Tem muitos que creem que é como se Deus tivesse dois povos. Então, no Antigo Testamento, Deus tinha Israel, tinha os judeus, e no Novo vai ter a igreja. Para essas pessoas, a igreja funciona como um parênteses na história. E isso vai, inclusive, influenciar a maneira como interpreta Romanos 11, se eu não me engano, que foi um texto que deu bastante conversa dentro dos PGs. Foi esse ano? Foi esse ano, né? Esse negócio do ano quebrar é diferente, né? Mas Então, quando a gente olha para a história e a maneira como Deus tem um povo, se Deus tem um povo no Antigo e um povo diferente no Novo, você começa a pensar, peraí, então teve um jeito que o povo foi salvo no Antigo e tem um jeito que o povo é salvo no Novo. Que essa é a forma como os dispensacionalistas creem. E se tem duas formas de salvação, e Deus ele vai adotar um povo para si no Novo Testamento, porque ele foi rejeitado pelo povo do Antigo, então deu errado o plano de Deus. E aí, já que o método de salvação do Antigo não funciona, eu preciso de um novo método que é Jesus. Então Jesus vira plano B no processo da salvação. Se o povo era salvo pelos ritos no Antigo, que é assim que o dispensacionalista vai crer, ele não era salvo por Cristo. Então tem uma outra forma, tem um outro caminho da salvação. Então a gente não crê assim. A gente crê que existe um mesmo povo, em diferentes dispensações, em diferentes momentos históricos, mas é o mesmo povo de Deus. Nossos irmãos do Antigo Testamento. Tanto isso é verdade que se você for no livro, na carta aos Hebreus, vai dizer o seguinte, né? De que Moisés era um servo fiel na casa de Deus. Ele fala, casa dessa que Jesus é o dono. Mas peraí, Moisés era servo para quem?
Ele era servo na casa. Que casa? O povo de Deus. E ele fala, Jesus é o dono desse povo. Quem é esse povo? A igreja. Então pronto, mesmo povo. Não tem distinção e a salvação da mesma forma. Então Atos vai nos ajudar a perceber um pouco sobre isso. Atos vai confirmar e levar a todos as boas novas de salvação. Vai mostrar que a palavra de Deus se espalha apesar da oposição. Então, a igreja de Cristo, ela é mais ou menos como massa de pão. Quanto mais apanha, mais ela cresce. Quanto mais o povo bate, mais a igreja cresce. Não tem oposição que para a igreja. Quem é o dono da igreja é Cristo. Quem vai à frente da igreja é Cristo. Quem protege a igreja é Cristo. Quem abre o caminho para a igreja é Cristo. Então, está vindo o Estado contra a igreja. Tranquilo. A gente não quer sofrer, mas deixa vir. Hoje, é dito que uma das igrejas que mais cresce no mundo, se não a que mais cresce, é a igreja na China. Hoje os números já mostram para nós que existem mais membros em igreja na China do que membros do Partido Comunista na China. E você acha que isso é pouco ou muita gente? É muita. Então teve um evento lá no mestrado, um amigo meu contou, amigo meu contemporâneo, ele teve a matéria acho que um semestre antes de mim, e tem uma matéria de teologia bíblica que a gente vê epístolas gerais e Apocalipse. Então, quando você pega lá na distribuição do Novo Testamento, é quando você começa ali depois de Hebreus. Então você vê epístolas gerais, aí Pedro. Pedro mandou para todo mundo, né? João foi para todo mundo, né? Você não tem nem a carta aos Coríntios, né? Então as epístolas gerais e Apocalipse. E quem dá a Apocalipse lá é um homem pouco famoso chamado Verne Poitras, né? Esse camarada ele tem aproximadamente 150 livros escritos, quase 40 mil páginas publicadas. Eu nunca acho que eu li na minha vida 40 mil páginas. Ele escreveu, né? É outro tipo, né? Tem uns 6 títulos de pós-graduação, é outro nível, né? E ele estava a dar aula de Apocalipse, e ele estava falando da vitória de Cristo sobre o anticristo, sobre a besta e tal. E ele é um senhor, já dos seus 70 para os 80 anos. É um patrimônio vivo lá no seminário. E ele dá aula sentado na maior parte do tempo, né? Ele já está velhinho mesmo, assim, tal. Ele falou que daí teve uma hora que ele bateu a mão na mesa, levantou e falou assim, se você está aqui nessa sala e você é um espião do governo chinês, avisa o Xi Jinping. Jesus Cristo vai ganhar no final, não importa o que vocês façam, não importa a força que vocês venham. Vocês são incapazes de derrotar aquele que reina sobre tudo e sobre todos, aquele que é o rei soberano do universo. Manda o recado para o teu governo. Daí voltou, sentou e voltou a dar aula normalmente. Porque existe, né, uma convicção grande de que o governo chinês tem espiões dentro do mestrado, dentro do seminário lá, né, para saber o que anda fazendo, porque vai muito chinês para o seminário. Enfim, é uma outra história. Então existe um nível de perseguição muito maior do que a gente consegue imaginar, é uma organização muito maior do que a gente consegue. Mas não importa qual seja a organização, não existe capacidade no ser humano para destruir o Criador de todas as coisas. E nem a igreja que ele falou que a porta do inferno não prevalece contra ela. Então quem está a atacar no mundo somos nós, não o inferno. É a gente que avança. Mas pronto, é para encorajar os cristãos a propagarem o evangelho. Então você olha o relato do livro dos Atos, você vê o povo animado, perseguição acontecendo, mas o povo vai para cima, anuncia, conversão, é o tempo todo ação, o tempo todo ação. Dá exemplos de como a igreja atual deve agir imitando a igreja primitiva, com a sua generosidade, com a sua ousadia na propagação do evangelho, no seu desejo de querer estudar a palavra de Deus, no seu desejo de se comprometer com missões. Então a gente como igreja no nosso tempo, e aí é isso que eu quero que você olhe no PG, quando você tiver a estudar os capítulos, não pense apenas na sua vida individual, mas pense também como igreja o que a gente poderia fazer. Então avalie a sua vida naturalmente, mas também pense que como igreja o que daria para a gente mudar, onde que a gente tem falhado. E o livro dos Atos vai nos ajudar nisso.
vai mostrar a orientação divina ao longo da história, vai mostrar que as promessas da Escritura sobre Jesus e a igreja se cumprem. Aqui, tudo propósito secundário que vai dar base ao primário. E aí o nosso autor vai falar o seguinte, entre esses propósitos secundários, a minha visão combinada sustenta que o mais proeminente é o desejo de Lucas de enfatizar uma igreja única e unificada, que pela palavra de Deus se expande geográfica, étnica e historicamente de maneira redentora. Esse propósito secundário é um subconjunto do propósito primário de confirmar Teófilo e outros na fé cristã, apresentando um relato histórico da especial providência de Deus sobre a igreja primitiva. Então, a gente tem que pensar que o livro dos Atos nos mostra uma igreja em expansão. E eu entendo que é assim que deveria ser desde a vinda de Cristo e desde a descida do Espírito. Uma vez que as portas, vamos falar assim, as porteiras da salvação foram abertas de maneira escancarada, é assim que a igreja deveria ser, em contínua expansão. Me parece existir pouco espaço para a igreja nos nossos dias, me parece ter a experiência que alguns profetas tiveram de pregar e ninguém ouvir. Então você tem lá uns caras que foram chamados para sofrer. Jeremias era pregar para ninguém converter. Noé, pregar para ninguém converter. Não me parece que é essa a experiência inaugurada a partir de Atos. A gente não vai ter necessariamente o mesmo volume de crescimento, mas me parece que uma igreja sadia tem a tendência a crescer. Me parece, né? Pode ser que em alguns momentos Deus pare o crescimento da igreja para ensinar a igreja algumas coisas, para a igreja se arrepender dos seus pecados, para a liderança se arrepender dos seus pecados, mas me parece que uma igreja fiel, uma igreja bíblica, uma igreja que busca ser bíblica, a tendência, me parece que ela vai ter crescimento, né? Esse é um ponto. Agora, eu vou trazer aqui para vocês uma estrutura, uma maneira como o livro de Atos, não uma, mas algumas maneiras como a gente pode dividir o livro de Atos. Alguém aqui já ouviu alguma proposição de como o livro de Atos é dividido? Pronto, Pedro e Paulo. Essa é a mais conhecida, né? Então, e você lembra os capítulos, não? Não, né? Então, Atos seria, uma das propostas é que Atos seria dividido basicamente entre o ministério de Pedro e o ministério de Paulo, sendo o ministério de Pedro relatado de 1 a 12 e de Paulo de 13 a 28. Essa é uma das propostas mais clássicas. E veja, como é uma proposta, como não é inspirado, tá tudo bem, pode usar. Mas também existe uma outra proposta que vai falar das ações do Espírito Santo, em que você vai ter ali Pentecostes, vai ter lá quando Jesus promete, né, a descida do Espírito, vai falar o Pentecostes e você tem os judeus sendo inseridos, você vai ter num outro momento os samaritanos sendo convertidos, você vai ter Paulo e Ananias tendo uma ligação com os gentios. Então vocês lembram dessa experiência de Ananias ou não? Rapaz, Paulo vai lá, Deus cega Paulo, Jesus vai lá, vai ao encontro de Paulo, cega ele, converte ele e tal. Aí Paulo fala assim, Ananias, é o seguinte, quero que você ore, vai chegar um cara aí, eu quero que você ore por ele. Tá bom, senhor, quem que é? O nome dele é Paulo. Mas, senhor, não tinha outro, não. Logo esse, ele que mandava prender, assassinar, tal. É esse mesmo? Pô, não, é esse aí. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome, pode orar por esse cara e tal, tal. Então você começa a ter o contato, né? Depois você tem, em Atos 10, a inclusão dos gentios na igreja. Então, se Paulo é o apóstolo dos gentios, é Pedro quem abre a porteira para os gentios. Né? Então, vocês lembram da cena ou não? Da visão? Aí Pedro fala, não, senhor, nunca comi costelinha da Outback, nunca comi aí um bacon, nunca peguei coisa impura. Ele falou assim, come.
Come que você vai entender porque que vai ter fila para entrar no Outback. Come. Aí Pedro vai, come. E aí na sequência tem lá, Cornélio tem a visão, manda chamar Pedro, Pedro vai lá, Pedro chega lá e acontece o quê? Pedro vê que o cara era crente. Aí Pedro fala assim, mas você já ouviu falar de Jesus Cristo? Ele falou, não, então agora você vai ouvir. Aí Pedro fala, a hora que Pedro termina de falar, acontece o Espírito, vem em línguas. Aí Pedro fala, rapaz, se ele recebeu o que nós recebemos, como que eu nego o batismo? Aí, a hora que ele volta para a casa dele, feliz da vida que tinha tido a conversão, aí vem os desgramados dos judeus lá, dos cristãos judeus, e falam assim, rapaz, mas vem prestar conta, que história é essa que você está andando com o gentil? Que história é essa que você batizou gentil? Como que você está pondo esse tipo de gente dentro da igreja? Você está doido? É mais ou menos assim que eles falam, né? A interpretação na linguagem de hoje. Você perdeu o senso você perdeu o bom senso? Aí Pedro vai dar o relatório para os caras. Aí assim, então você está certo, então agora a gentil pode aqui dentro também. Então aí vai, aí depois vem o concílio de Jerusalém, e veja como que é interessante esse negócio de normativo e descritivo, né? E aqui, quem não entende que o modo de governo é presbiteriano, não lê Atos. Estava tendo um embate nas igrejas, cada igreja local estava com um problema. O que a gente faz com os gentios que entraram? Tem que circuncidar ou não tem? Porque para o judeu, aquilo é uma questão cultural. Em algum momento pode ser religioso, mas em outro momento só cultural. Então o judeu é circuncidado. Aí fala assim, circuncida ou não circuncida o gentil? Faz como que faz? Aí virou embate. Aí entraram com um documento, mandaram para o secretário executivo do presbitério, certo? E aí o pessoal foi para a reunião do presbitério lá em Jerusalém. E aí nesse concílio, os representantes da igreja. E aí você tem uma coisa maravilhosa, que um dos pilares da igreja que se levanta para falar nesse concílio, quem que é? Tiago. Quem que é Tiago? O meu irmão de Jesus. Aquele que não cria nos evangelhos, após a ressurreição não apenas é convertido, mas como vira um dos pilares da igreja em Jerusalém. E aí faz uma discussão saudável dentro do presbitério, assim como é hoje, e faz a votação, toma a decisão agora é que não precisa circuncidar gentil, e além de não precisar circuncidar, mas a gente vai recomendar que eles se abstenham disso, disso e daquilo outro. Está aqui tomada a decisão do Supremo Concílio, aqui no caso do presbitério, só comunicar às igrejas. E aí solta as cartas comunicando às igrejas. Modo de governo presbiteriano, está lá na Bíblia. Né? Mas pronto, então tem o concílio, depois entra o tal dos discípulos de João Batista no final. Lá no capítulo 19 tem uma conversão ali dos discípulos de João Batista. Então aqui que eu quero que vocês percebam, eu sou intencional. O que está grifado aí? Quantos grupos estão grifados? Judeus, samaritanos, gentios e discípulos de João Batista. Os judeus, isso. Aí são 4 grupos. Então, judeus, gentios, samaritanos e os discípulos de João Batista. Quantas manifestações especiais de línguas aconteceram no livro de Atos? Se você entendeu o que eu estou te induzindo a pensar aqui, 4. Então a gente vai entender se existe alguma correlação entre essas duas coisas, né? Se existe alguma correlação entre grupos e manifestações do dom de línguas. Mas essa estrutura também pode ser geográfica. Então a igreja de Jerusalém, a igreja em Judéia, Samaria, você começa a ver a expansão da igreja. Então propostas de divisão são várias. Agora a gente começa a entrar na parte da teologia do livro. Quais são os temas bíblicos, teológicos, que nós encontramos no livro dos Atos? E aqui tudo já é o Robert de Cara que está a falar, né? Já não estou mais a usar o Bill agora eu vou usar só o Robert. O Robert vai falar o seguinte, o início do livro dos Atos explica a ligação entre o Espírito Santo e Jesus. Em conjunto com o Pai, Jesus derramará o Espírito. Então aqui a gente começa a ver um negócio da economia da Trindade, que está lá na Confissão de Fé de Westminster, que é difícil para a gente perceber.
que é o Filho é eternamente gerado do Pai. Então, o Filho foi enviado pelo Pai. Aí ele fala assim, tu és meu filho e hoje te gerei. Então é eternamente gerado pelo Pai, ele não teve início. Agora, o Espírito, ele só é enviado de maneira plena quando Cristo vai, certo? Então a confissão diz que o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. E o Pai não foi gerado por ninguém e não procede de ninguém. Então a gente consegue ver isso aqui no livro dos Atos, né? Então, em conjunto com o Pai, Jesus derramará o Espírito e os guiará a igreja coletivamente e individualmente. O Espírito Santo será um dom, um presente. E em Atos, a ênfase deste dom estará na capacidade de testemunhar e pregar. A era messiânica que começou com a vinda de Jesus não terminou porque ele não está aqui. A era messiânica continua através do derramamento especial do Espírito Santo. Então, o que eu quero que a gente pense aqui, e quando você estiver a estudar para os PGs, eu quero que você grife isso na sua Bíblia. Ah, pastor, eu não gosto de escrever na minha Bíblia, então compra uma para você escrever. Não é pecado grifar, não é pecado anotar, pecado é não estudar a Bíblia. Então, vamos lá. Até porque o que você tem na mão, uma cópia não é original, né? Você não está a estragar o original. E original ninguém tem, né? Então essa é uma outra discussão. Hoje, dentro das linhas teológicas existentes no meio evangelical, quais são as disputas acerca do Espírito Santo? Oi? Dons de língua é um deles. Manifestações do Espírito Santo. Aí, dons extraordinários. Cura, língua, profecia, revelação. Você pode listar o que você quiser. Tem um monte. E existe uma disputa. Quem é mais cheio do Espírito Santo, então? Quem é mais cheio? Quem rola no chão? Quem sai imitando o leão? Que eu já vi. Isso eu estava no dia. Não foi nem lá com a Ana Paula, não. Eu vi numa igreja lá na outra cidade que eu estava indo lá. Não foi nem a Ana Paula lá atualmente distante do trono, né? Não foi... Mas no começo era muito bom diante do trono, tá? Muito bom. Mas... quem é mais cheio do Espírito Santo? Acho que essa é uma pergunta. Como que você evidencia ou como você consegue perceber isso? Será que ser cheio do Espírito está relacionado com a quantidade de maluquice que você consegue fazer? Será que ser cheio do Espírito está relacionado com a quantidade de palavras que você consegue proferir sem ninguém entender nada? Ou será que ser cheio do Espírito Santo tem alguma outra evidência? Será que ser cheio do Espírito Santo é conseguir fazer fofoca futura da vida dos outros? Porque é assim que as pessoas percebem profecia, né? Então elas acham que profetizar é a pessoa receber de Deus uma fofoca das coisas que vão acontecer no futuro na vida dela. Ela fala assim, mas era isso que os profetas faziam? Era? Vai ler a tua Bíblia para você ver o que o profeta fazia. O que o profeta fazia? Ele previa futuro? Previa. Mas como que ele previa normalmente? É o seguinte, vocês são uns bandos de vagabundos, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Agora eu vou falar para vocês uma profecia do futuro. Se vocês não arrependerem, meu amigo, Deus vai sentar o porrete nos seis e vai levar vocês em exílio. Essa era a previsão. A previsão não é eu vejo sucesso na sua vida, eu vejo prosperidade na sua vida, eu vejo uma cura. A cura até acontece em algum momento. Tem até alguma previsão lá de, se você for lá se lavar no rio, você vai se curar. O pessoal olha para a Bíblia e não lê a Bíblia. Lembra do analfabeto funcional? A gente não investe tempo em estudar sistematicamente as Sagradas Escrituras. A gente não investe. Quando você olha o ministério profético, todo profeta faz a mesma coisa.
confronto de pecado e aviso da consequência. Simples assim. É só você olhar. São raros os casos. Eu nunca vi nas Escrituras o seguinte, uma profecia desse gênero, Deus falou para mim, você vai conseguir comprar uma carruagem 800, modelo 799. Nunca vi. Você vai comprar uma carruagem, olha, a tua tenda, você vai comprar uma tenda com piscina. Nunca vi isso aí, eu nunca vi uma profecia desse gênero. Eu sempre vi a profecia, rapaz, arrepende, está em tempo, porque senão vai vir um povo contra ti. O que será que é ser cheio do Espírito? E o livro dos Atos dos Apóstolos vai mostrar para nós que a maior evidência que existe, e ser cheio, esse é um outro conceito importante, né? Que é o que eu preciso fazer com essa mosca aqui. Outro conceito importante aqui pra gente, que gera muita confusão, é essa ideia de ser cheio do Espírito. Quando você pensa nisso, em ser cheio do Espírito, como que você imagina isso na sua vida? Eu às vezes fico pensando o seguinte, é como se eu fosse um copo que estou lá só com um tiquinho desse tanto de água lá embaixo, que é o Espírito, e que eu preciso que Deus derrame mais, para que eu seja mais cheio do Espírito. Não parece que é mais ou menos essa imagem? Agora, se essa é a imagem, significa que o Espírito não habita plenamente em mim? Aí se o Espírito não habita plenamente em mim, pode o Espírito fazer alguma coisa pela metade? Então, a linguagem nos confunde. A ideia do ser cheio é a ideia do tanto que o Espírito domina sobre as áreas da nossa vida. Então, quanto mais cheio do Espírito eu sou, mais áreas da minha vida estão sob o domínio do Espírito Santo. Então, por exemplo, se eu era glutão, agora eu sou uma pessoa que come de maneira moderada e usufruo da criação que Deus fez. E outra coisa, tá? Comida a gente tem que ter prazer na alimentação. Porque é por isso que Deus deu papila gustativa e ele teve criatividade na hora de criar as coisas. Senão podia ser igual no Matrix lá, o mingauzinho nutritivo e estava tudo resolvido. Se eu era um beberrão, agora eu não bebo, não sou mais beberrão, agora eu sou uma pessoa moderada. Se eu era promíscuo, agora eu não sou mais promíscuo. Essa é a ideia de ser cheio. Então a ideia de que o domínio sobre as áreas, sobre os meus pecados, sobre as inclinações do meu coração, essa que é a ideia do ser cheio do Espírito. Então não pense como se Deus está a virar uma garrafa lá sobre você para ver se aí travou aquela bolinha lá e não desce o líquido e por isso que você está do jeito que você está. Não é assim. O Espírito já habita em você de maneira plena. Agora é o processo de santificação que é outra história. O que o livro dos Atos vai nos mostrar? Que uma pessoa dominada pelo Espírito Santo é uma pessoa que evangeliza. A maior evidência de que uma pessoa é habitada pelo Espírito é que ela testemunha. Não é que ela faz pirotecnia, não é que ela cura pessoas, não é que ela faz pessoas andar, não é que ela faz pessoas levitarem, não é que ela diz o que vai acontecer. Não. Uma pessoa cheia do Espírito é aquela que vive a falar do seu Senhor. E é isso que eu quero que você grife. Todo momento, se tiver que estudar um capítulo para o PG, veja quantas vezes aparece alguma coisa do gênero e eles anunciaram, e eles falaram, e eles pregaram. Começa a perceber no livro dos Atos quantas vezes o partilhar da palavra aparece. Uma vez o meu pastor antigo me desafiou a isso, ou desafiou a igreja, eu não lembro exatamente, e eu fiz e eu fiquei impressionado, porque é o tempo todo. Então, ser cheio do Espírito não é ter poder para fazer coisas dentro da igreja, é ter a coragem para ir para fora e anunciar aquele que nos sustenta aqui dentro e lá fora. Então essa é a evidência e esse é o principal ponto, que é um dos principais temas que a gente vai ver aqui. E aí outros dois teólogos que eu tenho seguido aí também, o Carson e o Moore, eles vão sugerir 6 temas teológicos do livro dos Atos.
O plano de Deus, a presença do futuro, né, os últimos dias, a salvação, a palavra de Deus, o Espírito Santo e o povo de Deus. Então aqui eu vou encerrar com esses 2 slides. No livro dos Atos existem, obviamente, fortes ligações entre o dom do Espírito Santo, o batismo, a fé / conversão e o falar em línguas. Veja que a gente não nega que existe o falar em línguas ali. Porque não contra, tá lá, não tem como negar, tá lá. Só que o autor vai falar assim, ó, existe uma forte conexão entre esses 4 elementos. À primeira vista, não se observa um padrão consistente de como eles se relacionam. Então, no primeiro momento, parece ser difícil fazer a conexão entre esses 4 pontos. De fato, muitos estudiosos não veem, em última análise, qualquer padrão entre eles. Então, o que ele já está avisando para a gente? Ó, não é todo mundo que acredita no que eu vou propor. Mas segue a minha proposta. Creio, no entanto, que existe uma consistência teológica entre esses 4 elementos. Oferecerei uma explicação para a ocorrência do falar em línguas, anteriormente referida, e recomendarei também 3 categorias sobrepostas que explicam várias outras irregularidades relacionadas com o dom do Espírito Santo em Atos. Então, o que ele está dizendo é que existem momentos que a narrativa não parece ser consistente na maneira como ela apresenta a ação do Espírito Santo. Por fim, observarei a relação entre o batismo e os dons ministeriais. Então, pessoal, eu vou me propor a conectar esses 4 elementos: dom do Espírito, batismo, conversão e falar em línguas. E aí, quais são essas irregularidades que ele diz que existem na narrativa? Em vários casos, veja que ele não está a falar que é errado. Ele só vai falar que não é apresentado da mesma forma. Em muitos casos, muitos são batizados sem qualquer menção do falar em línguas. Porque um dos argumentos que existe no nosso dia é que você recebe uma dose extra de poder quando você é batizado pelo Espírito. Então existe na mente dessas pessoas uma ação, uma conversão anterior ao batismo com o Espírito. E que a evidência desse batismo com o Espírito é o falar em línguas. Sabe o que eu acho interessante? Paulo não ia poder ser parte dessa igreja. Então não tem nenhum relato de Paulo falar em línguas. O que existe é o analfabetismo funcional. Então quando você vai para Coríntios, Paulo usa de hipérbole. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Se você sabe ler português, ele quer dizer o seguinte, eu não falo. Mas ainda se eu falasse, se eu não tivesse amor, nada seria. Aí já é uma outra lista para você pensar qual que é o dom espiritual mais importante. Está lá em 1 Coríntios 13, se eu não estou enganado. Aí ele vai continuar assim, por vezes a conversão é mencionada, mas sem referência ao Espírito Santo. Existe alguma chance de alguém ser convertido sem ação do Espírito? Não. Mas tem hora que no texto fala de conversão, mas não fala da ação do Espírito. Quer dizer que o Espírito não agiu? Não, só quer dizer que ele não falou. E que para você que é cristão, isso já é um pressuposto básico. Né? Aí ele vai falar assim, em outras vezes a conversão é mencionada, mas o batismo não. Então não é toda hora que tem uma conversão que ele registra o batismo. Mas a gente sabe que eles foram batizados, porque esse era o padrão que a gente vê acontecendo o tempo todo em Atos. Aí ele vai falar, a relação temporal entre receber o Espírito e ser batizado varia. Por vezes o Espírito Santo vem antes do batismo. Então, por exemplo, Cornélio. Cornélio começou a crer antes de ser batizado. Aí Pedro fala assim, rapaz, Jesus aqui, tal, ele fala, eu creio. Aí ele recebe o Espírito, ele começa a falar em línguas, e depois disso que ele é batizado. Então existe uma diferença. E por vezes o Espírito vem aproximadamente ao mesmo tempo. Então a gente vai ver lá Atos 2, primeira pregação, tem a plenitude do Espírito, Pentecoste, prega, converte, batiza. E por vezes o Espírito vem depois do batismo. Então a pessoa é batizada e depois acontece essa manifestação.
Em alguns casos, homens e mulheres são cheios do Espírito na conversão e noutros são cheios em ocasiões especiais para tarefas específicas. Então, por exemplo, vou pegar aqui que eu lembro de cabeça, Atos 6 e 7, você vai ter Estevão sendo capacitado especialmente pelo Espírito Santo para pregar e para suportar o apedrejamento. Ele teve uma função específica da ação do Espírito Santo na vida dele. Mas então vai existir, esses 4 elementos estão correlacionados, mas eles serão relatados de maneiras distintas e em relações distintas. E aí, a partir da próxima aula, a gente começa a falar direto de línguas. E de que maneira aqueles 4 grupos que a gente viu, judeus, samaritanos, tarefa de casa para a semana que vem, decorar os 4 grupos. Judeus, samaritanos, gentios, discípulos de João Batista. Isso vai ser importante para a nossa percepção acerca do dom de línguas. Então, vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse momento. Muito obrigado pela sua revelação no livro dos Atos dos Apóstolos. Muito obrigado pela maneira como o Senhor, ao longo da história, conduziu a sua igreja e a maneira como o Senhor nos conduz até os dias de hoje. Continua a fortalecer-nos, continua a conduzir-nos. Faze-nos, Pai, de uma igreja corajosa, uma igreja cheia da ação do Teu Santo Espírito, uma igreja dominada pelo Teu Santo Espírito, uma igreja que, porque experimenta, vive, habitada pelo Teu Espírito, vive de maneira a testemunhar, a evangelizar, a falar das boas novas de salvação. Dá-nos um amor cada vez maior pelo Senhor, que encha o nosso coração, para que a nossa boca fale daquilo que está cheio o nosso coração e que esse conteúdo seja o nosso amor pelo Senhor. Dá-nos um restante de dia agradável na Tua presença, prepara-nos para o culto que prestaremos, aceita o culto que ofereceremos e fala ao nosso coração, Senhor, o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Então até daqui a pouco, hein?